mares nunca dantes navegados, mapas secretos, ilhas e povos desconhecidos, tempestades, naufrágios e náufragos, paraísos terrestres e tesouros perdidos. Olha só por onde nos leva a navegar a imaginação de Olga. História à vista! Eu imaginei uma história na base do faz de conta. Uma história comparando uma escola com um navio. Já pensou? As crianças seriam os passageiros. Os professores, é claro, seriam os marinheiros responsáveis pela embarcação e pelo seu destino. A missão desse cruzeiro? Levar todas as crianças a um só lugar. Uma terra cheia de novos horizontes e desafios. O domínio da língua portuguesa. Uma aventura e tanto, hein? E que aventura! Dá até para imaginar algumas dificuldades. Cada marinheiro professor, achando, por exemplo, que essa terra cheia de horizontes e desafios fica num lugar diferente. Uns imaginando ser melhor pegar a sua própria canoa, colocar os alunos da sua classe e procurar sozinho o tal domínio dos conteúdos escolares. Outros preferindo acreditar em mapas antigos que eles nem olham direito, navegando mais ao sabor da sorte e do acaso. Mas uma coisa é certa. Para esta história não terminar em naufrágio, ou para o navio escola não acabar desembarcando numa fria do tipo Polo Norte, todos os marinheiros vão ter que entrar em acordo sobre o destino do navio e sobre qual o melhor caminho para chegar lá. Não tem outro jeito. Quando o assunto é o ensino da língua portuguesa, todo mundo está no mesmo barco e precisa agir como uma excelente e bem afinada tripulação de marinheiros, uma verdadeira equipe. E se para os marinheiros navegar é preciso, para nós, professores, planejar é preciso. O planejamento pedagógico não é uma coisa burocrática sem sentido, mas uma ferramenta em favor do ensino e da aprendizagem dos alunos. E isso depende do trabalho coletivo dos professores, do estabelecimento de metas, divisão de trabalhos e uso adequado do tempo. É neste mar que vamos navegar. Bem-vindos a bordo. Para começo de conversa, acho bom apresentar para vocês o nosso navio. Ou melhor, a nossa escola. Você já se deu conta de quantos tipos diferentes de navio existem? Certamente uma porção. E como existem diferentes tipos de navios, existem também escolas de diferentes tipos. A de Olga, quer dizer, a escola onde Olga trabalha é muito bem cuidada, tem plantas, e ela é um brinco assim, porque o espírito do coletivo e o trabalho em equipe é a grande qualidade de seus profissionais. Não só para planejar o ensino, mas para resolver todo tipo de problema. Para ensinar, os professores devem saber em que direção navegar para que os alunos possam alcançar a tal terra cheia de novos horizontes e desafios, de onde vão poder se lançar a novas aventuras. O que não é pouco. Já pensou sair por aí sem saber onde se quer chegar? Não é à toa que o primeiro passo de um planejamento pedagógico é determinar quais são os objetivos e quais são as metas a serem atingidas. A gente tem que preparar o aluno para a realidade que ele vai ter que enfrentar lá fora. Ele tem que dar conta de ler e entender diferentes tipos de texto. Tem que conseguir expressar suas ideias, seja falando, seja escrevendo. Ele tem que estar preparado para entender e interpretar notícias de jornal, gráficos, tabelas, relatórios, os diferentes textos que estão nos livros. Enfim, todas as informações escritas e faladas que vão chegar até ele. E é sempre muito bom que o professor tenha gosto pela escrita e pela leitura. Mas gosto mesmo, né? Porque escrever e ler é bom para a cabeça. Resumindo, a gente pode dizer que a finalidade básica do ensino de língua portuguesa é ensinar o aluno a usar a linguagem nas suas mais diversas possibilidades e situações.
Horas, até um marinheiro de primeira viagem sabe como é importante definir o rumo e o porto onde se quer chegar. Mas sabe também que uma longa viagem não se faz de uma vez, que para chegar lá existem etapas a serem vencidas. Capacidade de utilizar plenamente a linguagem é uma coisa muito genérica, um porto longínquo, vamos dizer assim. É lógico que isso dá o rumo, mas a escolaridade se divide em séries ou ciclos. E o que a gente precisa ter nas mãos para poder seguir no dia a dia são os objetivos para cada ano. E aí, só mesmo todo mundo conversando. É isso mesmo. Eu estou falando das famosas e indispensáveis reuniões coletivas de professores. Eu acho que a gente podia convidar todo mundo para tomar um shopping hoje. Acho que Um momento, pessoal, um momento. Desculpa. É que eu me lembro muito bem que já no ano passado a gente sentiu necessidade de, antes de fazer o planejamento por série, realizar algumas reuniões por área. É verdade. Não é? Ou seja, português, matemática, né? Então, pra quê? Pra discutir melhor os objetivos de cada uma delas. Não foi isso? História do Brasil. Na escola de Olga, as reuniões dos professores já são como o giz e a lousa, ou seja, são ferramentas de trabalho. É nessas reuniões que eles trocam ideias e experiências, acertam as diferenças, combinam estratégias, enfim, estabelecem os objetivos, os conteúdos a serem trabalhados nas aulas, os procedimentos didáticos e de avaliação. Mas espera aí. Mesmo fazendo o planejamento daquela velha maneira, como um instrumento burocrático, às vezes até copiando do ano passado, a gente ainda está falando de conteúdo, objetivos, essas coisas. Tá tudo lá. Então você pode perguntar, qual é a diferença? A diferença fica por conta da utilidade prática do planejamento em favor do ensino. Quer dizer, usar o planejamento para ensinar melhor. Um exemplo, aqui na nossa escola, a gente sempre se reúne antes do início das aulas, não só para discutir o que a gente pretende fazer durante o ano letivo, mas também para combinarmos algumas atividades a serem desenvolvidas nos primeiros dias de aula. Esses primeiros dias de aula são super importantes, porque é nesse momento que a gente avalia quantas anda o conhecimento de cada aluno, fazendo o que se costuma dizer, um diagnóstico dos saberes da classe. Aí sim, com essa informação valiosa nas mãos, é que a gente parte para o planejamento propriamente dito. Pois é, eu acho que para traçar esses objetivos para a nossa primeira série, eu acho que a gente precisava saber como é que estão essas primeiras séries, hein? Não, eu também acho, por exemplo, a minha classe tem 32 alunos e tem vários que mal tinha segurado um lápis nas mãos. Boa parte da minha sala já tem algum conhecimento das letras, adoram ouvir histórias, já conhecem as mais famosas, claro, né? Na minha tem vários que já estão praticamente alfabetizados, pelo menos uns 6. Você vai ver como esses 6 vão te ajudar a alfabetizar o resto da classe. Geralmente eles servem como exemplo. Conhecendo mais os alunos, os professores conseguem definir os objetivos específicos daquela série com mais precisão, o que contribui muito para o ensino de melhor qualidade. É uma espécie de planejamento feito sob medida, já que leva em conta o conhecimento prévio dos alunos. Então vamos fazer uma revisão aqui com o PCN? Objetivos de língua portuguesa para o primeiro ciclo. Utilizar a linguagem oral com eficácia. Acho que tudo bem, né? Escrever textos dos gêneros previstos para o ciclo. Perfeito. Quer ver? Tem mais bem, uma né? aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui. Ler textos dos gêneros previstos para o ciclo. Não, tá super coerente com o nosso planejamento de primeira série para poesia. Quer ver só? Na leitura, utilizar estratégias de antecipação e inferência. Tá correto. Dá licença um pouquinho. Olha, Tati. Olha lá. Participar de diferentes situações de comunicação oral. Selecionar poesia, levando em consideração a situação comunicativa. Recital para os pais e a comunidade escolar. Tá feito. Perfeito, né? Feito. Pronto. Mas nem tudo é mar aberto e vento a favor. Ainda tem muitos professores que acham que o planejamento não tem nenhuma utilidade prática para a navegação diária nas salas de aula. O quê? Sem utilidade? Pois eu vou mostrar já a importância prática do planejamento. Sabe o que é isso aqui? É o resultado de horas e horas de conversas com os meus colegas.
É o resultado de muito planejamento. Instrumentos valiosíssimos para a prática cotidiana. São os quadros de rotina semanal. Eles são frutos das nossas reuniões de trabalho coletivo. Nesse quadro, a gente organizou o trabalho diário por área e definiu que, no momento atual, a língua portuguesa vai ocupar um pouco mais de tempo na rotina diária das primeiras séries. Nesse outro quadro, a gente organizou quais os tipos de atividades de língua portuguesa vão ser desenvolvidos durante a semana. Esse quadro, é claro, deve ir mudando de semana para semana, para atender às necessidades de aprendizagem dos alunos. Um exemplo. Eu vou ler um texto narrativo, uma história para a classe. Em seguida, os alunos vão ler uma lista com os nomes dos personagens da história. Depois, vão escrever suas próprias listas com os personagens preferidos das várias histórias que conhecem. Ou seja, nessas situações, as crianças vão escutar, ler e escrever. Isso sem falar no quadro para a programação do trabalho com diferentes textos, que também é fruto de um trabalho em equipe e que deve ser feito com professores de todas as séries. Isso a gente já viu no programa passado. Se isso não é um planejamento com utilidade prática, então o que é útil? Agora mesmo, eu estou fazendo uma pesquisa para escolher quais os textos narrativos que os professores da primeira série vão trabalhar na próxima semana. Eu fiquei com essa tarefa e estou pensando em escolher, inclusive, alguma coisa sobre, adivinha, as grandes navegações. Tá aí uma dica importante. Como é preciso selecionar os textos mais adequados para as atividades planejadas, na escola de Olga, cada professor fica responsável pela pesquisa de um tipo de texto. É o que se chama divisão de tarefas. Divisão de tarefa. Bem lembrado. E é bom também não esquecer das, olha que chique, vantagens pedagógicas que o planejamento conjunto e o trabalho em equipe proporcionam. Olha, a gente descobriu que não pode desistindo assim de cara do trabalho coletivo por conta das dificuldades que sempre ocorrem quando somos parte de um grupo. Tem que insistir, porque as dificuldades diminuem à medida que as coisas vão engrenando. E todo mundo sai ganhando com isso. E hoje, eu não consigo mais imaginar a atividade do professor sem planejamento conjunto, sem trabalho em equipe, sem divisão de tarefas, essas coisas. Foi, sem dúvida, um grande avanço que a gente deu. E o que é mais importante, quem saiu ganhando com isso foram os alunos, porque eles têm ensino voltado para o seu aprendizado. O planejamento não deve ser visto como uma simples exigência burocrática, mas como um instrumento útil e prático que contribui para a melhoria do ensino. Ele deve ser elaborado a partir das necessidades de aprendizagem dos alunos. E a realização desse tipo de planejamento só é possível com o trabalho coletivo dos professores e com divisão de tarefas. Quando se está em alto mar, para todo lugar que se olha, o que se vê é céu e água. Mas o navegador que traça cuidadosamente o seu mapa não desassossega, pois sabe que lá longe, além do horizonte, ele vai encontrar terra firme. Para os professores, o planejamento é esse mapa de navegação, que coloca a escola no rumo certo e que garante que as crianças vão alcançar uma terra cheia de novos horizontes e desafios. No caso de língua portuguesa, a capacidade de utilizar adequadamente a linguagem. E para terminar, nada melhor que a poesia de Fernando Pessoa, um dos mestres da língua portuguesa. O sonho é ver as formas invisíveis da distância imprecisa e, com sensíveis movimentos da esperança e da vontade, buscar, na linha fria do horizonte, a árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte, os beijos merecidos da verdade.